noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E só é o melhor porque você nos acompanha, porque você faz parte dessa construção. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ó, já está aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, uma plataforma para a gente conversar, bater papo e interagir também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo e já entrar no nosso tema do debate de hoje, que está imperdível. Muita alegria que nós recebemos aqui novamente nos nossos estúdios o professor Matheus Rangel, ele que é do Instituto Teológico Koinonia. Professor Matheus, graça e paz, obrigado pelo carinho, uma ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, pastor Zeca, pastor Marcos. Fiquei rouco de repente. É o clima de São Paulo, que a carioca não está acostumado. Não pode, a gente lá é tudo calor, né? Então, eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer, né, pela concessão dessa oportunidade, falar desse tema tão importante. Realmente, muita gente pergunta, vai chegando no final do ano, todo mundo quer saber, né? Minha igreja celebra, minha igreja não celebra. E aí, professor, qual que é a herética? Eu falo, calma, vamos conversar primeiro. E aí, hoje a gente tem a oportunidade de discutir esse tema aqui. Então, eu vou deixar um beijo aí para minha esposa, para minha filha, para os meus alunos do Instituto Teológico Koinonia, os alunos do Seminário Teológico Adorarte, e também para os meus alunos do Colégio Batista Fluminense. E é isso aí. Boa. Dados os abraços, o Matheus já veio no clima natalino, né? Você viu que ele já colocou uma roupa ali de neve. Pintar a barba de branco. mas Natal é uma coisa, Papai Noel já é demais, né, Matheus? Ou não? Pode Papai Noel também? Pode. Rapaz. Calma, pastor Marcos, respira, não fica nervoso, não. Ele deve estar brincando. Só pode. Ó, vamos falar dos livros, Matheus, rapidinho para quem nos acompanha. Vamos. Aproveitar esse momento aí de festas, né? Falar do material e depois já ter aquela promoção bacana que o pessoal gosta também. Eu vou mostrando aqui, você vai comentando rapidinho para a galera, por favor. Mapas mentais do curso de grego bíblico. Esse material ele tem o objetivo de simplificar o aprendizado da língua para você. Então, você tem ali 62 mapas mentais que resumem todo o curso de grego que está nesse livro maior aí, ó. Já vamos mostrar aqui, então, 30 aulas, básico, médio e avançado. Depois desse curso de grego, você não precisa mais estudar com ninguém. Você pode ir por conta própria, né? Vem acompanhado de videoaulas, tem um QR Code aí, ó, atividades, né? Quando você abre, cada aula tem um QR Codezinho assim, você vai lá e já cai no vídeo, você já faz as atividades ali, tudo mesmo, manda pra gente, a gente responde. Tem também o de hebraico. O hebraico tá aqui já também. O de hebraico bíblico, também pega a parte básica e intermediária, não pega a parte avançada dele, mas vai bem longe também. E aí tem os de língua portuguesa, porque às vezes você fala assim, eu quero aprender hebraico e grego, mas não sei nem o português direito. Problema resolvido, meu amigo. Para quem não sabe, eu também sou formado em letras pela UF, né? E eu trabalho com redação no Colégio Batista Fluminense. Então, eu dou aula de português, sou professor de português. Antes disso, sou professor de teologia de hebraico e grego. Então, esse é o combo linguístico, pastor. A pessoa que adquirir ele, ela vai comprar praticamente os 3 cursos pelo valor de 1. Só falando que veio do Vejam Só. Boa, então tá aí a indicação. Inclusive, o contato do professor Matheus já apareceu para você por lá, que você pode mandar essa mensagem. E, se tiver interesse também, tem esse material aqui na área de escatologia. Exatamente. Escatologia que aborda temas não muito discutidos em outros manuais, como 70 Semanas de Daniel, Gog e Magog, Princípio das Dores. Nós falamos sobre bastante temas aí, né? Pegando a linha das escolas e seguindo principalmente uma linha exegética, ou seja, pegando os textos que são apocalípticos, que tratam do fim, e os investigando a partir das línguas originais, hebraico e grego. Boa. Material maravilhoso. O Zeca já tem tudo, já. Já tem tudo, já. Eu vou devorando ali aos pouquinhos ali. É muita coisa legal, vale a pena. Então, se você não anotou ou perdeu, contato do professor Matheus, que já apareceu aí, ele vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Aí você chega por lá e ele vai te explicar direitinho como é que você vai ter acesso, só falar como ele disse. Te vi lá no Vejam Só, professor, e ele já vai dar todo o caminho aí para você, tá bom? E também nós temos a alegria e o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Marcos Souza, ele que é ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Pastor Marcos, graça e paz, seja muito bem-vindo, é uma alegria revê-lo e recebê-lo aqui no programa, meu irmão. Graça e paz, Zeca, Matheus,
Professor Matheus. Matheus é o nome do meu filho, né? Então pronto. Gostou de chamar esse nome? É um grande prazer estar com vocês, né? Faz um tempinho que eu não venho por aqui. Sim. Andei pisando na bola umas 2, 3 vezes aí com a Angélica, né? Mas estamos de volta aí para acrescentar aí no programa, né? No tempo a glória certo, de Deus. Perfeito de Deus, né? Exatamente. A gente sabe do carinho do irmão e é sempre um privilégio recebê-lo, viu, Pastor Marcos? Antes da gente entrar na temática, vou pedir as informações da igreja, por favor. A nossa igreja é a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Ela é muito conhecida como ICD, né? Que é a nossa sigla, né? Então, lá na internet você encontra o link dos cultos, né? É só digitar lá ICD no YouTube, vai aparecer nosso canal. É bem legal. A igreja fica na rua Alencar Araripe, número 120, no Sacomã. Próximo ao terminal Sacomã, ali está uns 300 metros do terminal. É bem fácil de chegar. Desceu no terminal, você tem ônibus ali que vai passar na Alencar Araripe e na Estrada das Lágrimas, né? Nos primeiros pontos ali você já tem acesso à nossa igreja. Nossos cultos acontecem às quartas e sextas, às 20 horas, e aos domingos a escola bíblica às 10 da manhã e às 18 o culto da família. Benção. Então aí as referências também, os contatos que o pastor Marcos disponibilizou também já apareceram para você e vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Põe na tela aí o tema que nós vamos conversar hoje e, obviamente, já entrando aqui no mês de dezembro, nós vamos falar sobre o Natal, né? A pergunta é, o cristão deve celebrar o Natal? Eu vou começar o programa ouvindo o pastor Marcos. Eu sei podia começar com o Matheus, né? Pode ser? Então tá bom, vai, Matheus. Vamos começar com o Matheus, porque o Matheus tem a opinião... Eu preciso ouvi-lo. Então tá bom. Então, Matheus em primeiro na Bíblia também. Né? Então vamos conversar com o Matheus. Matheus vai então depois vem Marcos, primeiro. né? Tá certinho. Matheus, Marcos. Pronto, então tá bom, vai. Então vamos na ordem. O Matheus fala, depois o pastor Marcos, respondendo a nossa pergunta se o cristão deve ou não celebrar o Natal. Vamos lá, Matheus, por favor. Bem, comumente eu digo que a pessoa pode celebrar o Natal por algumas questões. Primeiro ponto, Lucas capítulo 2, verso de número 12, está escrito: "E isto vos será por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas maiores e paz na terra aos homens que Ele quer bem." 15. "E ausentando-se dali os anjos, diziam para os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer." Nós temos aqui, na continuação desse texto, o nascimento de Jesus, o verdadeiro Natal, que não ocorreu no dia 25, sabemos disso. Ele foi instituído em 336 d.C., possivelmente por Constantino, para apresentar duas razões médias. Quais são essas razões? Primeiro, sobrepor a data pagã da festa ao deus Sol, Ísis, que sim, era comemorada nesse dia de 25 de dezembro, ou também para sobrepor a data das Saturnálias romanas, que era a festa feita a Saturno, que tinham orgias e tudo mais, né? Como deus da agricultura. E mostrando, nesse caso, que o nosso Deus, ele é soberano, e gerar um apagamento cultural de outros deuses. Então, o objetivo de Constantino foi esse. E, ainda que o nascimento de Jesus não tenha ocorrido em dezembro, e nós temos também algumas bases para isso, primeira base é que, em dezembro, no hemisfério norte, não temos aquele clima que é descrito ali dos pastores de Belém, manjedoura e tudo mais. Geralmente, dezembro está frio naquela região. Então, o ambiente mais propício para o nascimento de Jesus, de acordo com a descrição das atividades pastoris e agrícolas que ali tinham, era entre março e novembro. E aí entram as discussões. Tem uma tese que coloca em outubro, baseada na contagem das turmas sacerdotais no caso de Zacarias, que apareceu lá com Isabel e tudo mais. Tem uma tese, né, que a gente estava conversando aqui, do Dr. Rodrigo Silva. Porém, essa tese ela tem algumas dificuldades, porque Davi, quando formou essas turmas sacerdotais, foi por volta do ano 1000 a.C. E depois do período do exílio babilônio, ali de 604 a.C. até 536 a.C., um período de mais ou menos 70 anos ali, os judeus, a gente vê no Salmo 137, que eles nem sequer cantavam, que dirá
celebrar as festas. Eles penduravam as harpas e aí não cumpriam os ritos, né? Então, houve um período de tempo em que a organização cerimonial dessas festas, das turmas sacerdotais, se perdeu completamente. Então, como é que foi feita a contagem após isso, né? Se não tiver uma tese muito detalhada comprovando que assim fosse, porque a contagem é feita antes do período babilônio. E aí tentam colocar como se ele continuasse funcionando perfeitamente. Eu não vejo muito essa tese. Eu prefiro a tese de que Jesus tenha nascido por volta do mês de março, ou como diz o Zeca, no dia 1º de abril, no aniversário dele, né? Ele veio justamente para poder... e depois colocaram o dia da mentira. Mas, ou pode ser também 19 de abril, aniversário da minha filha. E aí, como é que funciona? Nós temos aqui o seguinte, o mês de março, primeiro ponto, ele coincide com as narrativas das atividades pastoris ali. E também, em 1991, nós temos um astrônomo chinês observando um cometa de cauda longa passar devagar pelo céu no mês de março do ano 5 a.C. Para quem não sabe, né, as estrelas que a gente vê, às vezes, a gente está vendo aqui o Sol, por exemplo, a luz que sai do Sol demora 8 minutos para chegar até a gente. Então, quando se observa uma estrela, o que se tem dela, às vezes, é de um outro período de tempo. Sim. Então, quando ele observou esse cometa de cauda longa, ele percebeu que a data desse cometa era o ano 5 a.C., e também no mês de março. E a Bíblia fala de uma estrela que guiava os magos para que chegassem até Jesus, ou seja, coincide perfeitamente. Contudo, não sabemos exatamente o dia de março ou início de abril que Jesus tenha nascido. E aí entram algumas outras comemorações. Hipólito de Roma... Só para concluir essa primeira fala, para a gente... tá. Vou concluir. Passar para o pastor Marcos. Só vou colocar outras datas, né? Hipólito de Roma, dia 2 de janeiro. Cristãos armênios celebram 6 de janeiro. E ainda tem outras datas, 20 de maio, 18, 19 de abril, 25 e 25 de maio. Então, assim, na Bíblia houve festa do nascimento de Jesus? Houve. As datas de 25 não está certo? E se o argumento do pastor for, não é porque não foi o dia que ele nasceu. Tudo bem, mas também não tem uma data exata. E aí, porque é pagão. Eu vou mostrar, então, que a gente não tem como se livrar do paganismo. Então, esse é o meu posicionamento. Muito bom, muito bom. Poxa, bem diferente dos demais que eu já participei, né? A sabedoria que ele tem aí nos estudos é muito bacana. Eu não defendo a celebração do Natal, né, por fatos bíblicos mesmo, né? Eu não me apego vamos dizer, o que se criou, a história, o paganismo, né? A realidade da data, realmente, Constantino, né? A data é milenar, né? Muito antes de Jesus. O paganismo já cultuava o Sol, né? Como Deus, o Sol era o Deus invencível, né? O Sol invencível. E quando Constantino, vamos dizer, entre aspas, se converte, porque assim, eu tenho minhas dúvidas quanto a Constantino dele ter se convertido, né? Porque uma das coisas é que ele não foi batizado, né? A história diz que ele não se batizou, né? Embora ele tenha criado seus filhos na profissão de fé. Mas, assim, eu tenho minhas dúvidas, porque, assim, quando nós olhamos um governo, ele sempre tem seus interesses, né? Quando, por exemplo, no nosso país, a igreja evangélica é muito forte, né? Então, o governo, quem vai se candidatar a um governo, sempre também se aproxima da igreja. Por quê? Para ter o apoio dela, sim. Né? E a igreja, no período de Constantino, crescia muito, crescia assustadoramente, né? Se você olhar para Herodes, ele reconstruiu o templo, né? Justamente por causa dos judeus, que também eram um povo significativo no Império, né? Então, era tudo para aproximação, para manter uma manipulação, para manter tudo debaixo, né, do seu nariz ali, para que nada fugisse ou que houvesse rebeliões e assim por diante. Então, eu vejo dessa forma o Constantino, quando diz que se converteu, e aí, então, ele obriga, né, ele coloca a religião cristã como oficial, embora ela não foi oficial por um bom tempo, quando ele decretou, né, depois de um período foi que ela se tornou a religião oficial, porque o paganismo continuou sendo uma religião oficial por um bom tempo, ainda no Império de Constantino. Mas depois se consagrou o cristianismo e todo pagão tinha que se declarar cristão, né, pelo que diz a história, para poder obedecer às leis do Império. E aí, nessa questão, nós temos a igreja
que pega a data do dia 25 de dezembro, porque era uma data, né, de paganismo, e era uma data muito comemorada, praticamente todo o Império, né, os povos ali celebravam essa data no paganismo como o culto ao sol. E aí, então, na igreja tem-se a ideia de apagar essa data, né, como pagã, e colocar, então, um significado mais forte, maior, sobrenatural, que é o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Bom, bacana, eu acho que a ideia é legal, acho que a intenção foi boa. Né? Os cristãos hoje celebram o Natal com boas intenções, né? Existem muitos corações sinceros, né, celebrando essa data. Mas a questão o que pega aí é vontade de Deus? Né? Deus recebe, Ele aceita, né? Porque eu quero fazer algo para Deus, então eu vou lá e preparo, eu quero fazer um culto diferente, eu quero uma inovação, porque eu quero fazer o melhor para Deus. Não, bacana, a intenção é muito boa. A questão Deus vai aceitar? Então eu tenho que ir para a Bíblia, né? Eu percebi que o Mateus colocou que não, ele vai explicar que não dá para fugir do paganismo. Eu concordo, né? Porque tudo envolve paganismo nesse mundo. Porém, Deus, ele selecionou um povo para o adorar, e nas questões espirituais, né, que diz concernente à adoração a Deus, Deus não muda. Então, ele não vai aceitar, né, essa adoração se na Bíblia estiver declarado que ele não aceita. Né? Ou seja, um costume pagão, uma adoração pagã, Deus deixa bem claro. Você quer que eu encerro? Continuo? Por causa do tempo? Não, eu vou citar os textos. Se quiser, eu cito depois. Mas deixar bem claro que eu não celebro e a gente continua na sequência. Cita um texto aí que depois o Mateus também já vai em cima do texto já. Muito bom. Aproveita que já está com a fala. Bom, primeira coisa é que Malaquias 3,6, na parte A, diz: o Senhor Deus declara que ele não muda, né? Eu sou o Senhor e eu não mudo. Ou seja, o que isso quer dizer? É que o que ele declarou, o que ele decretou, é decreto, então não muda, né? A lei, por exemplo, ela não mudou. Ela continua existindo, né? Quem está em Cristo está debaixo da graça, mas a lei permanece. E por ela serão julgados todos os seres humanos dessa terra que rejeitaram a Cristo. Então, ela também não mudou. E lá em Deuteronômio, então, que é o texto, capítulo 12, no verso 29, ele diz assim, Moisés colocou assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces como imitá-las após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, o teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, é uma lei que não muda, nem com a graça. Esse é Deuteronômio capítulo 12, 29 em diante. É uma lei que não muda, isso não muda. Com o passar do tempo, com a graça, não muda. Porque Deus é quem exige a forma como Ele quer ser adorado. Não somos nós que escolhemos a forma de adorar a Deus. É Ele quem escolhe de como. Tanto que a gente vai ver isso o tempo todo com Israel, e Deus muitas vezes se ira com Israel porque Ele faz exatamente isso. Né? Começa a adorar a Deus usando práticas pagãs, e Deus abomina isso. Lembrando um outro texto, por exemplo, a pessoa que quis fazer o bem, ele foi fazer algo tremendamente bom para Deus e foi morto por Deus por isso. Ou seja, Davi está trazendo a arca, né, numa carroça de bois, a arca vai cair, ela está escorregando e vai cair, né, e Uzá, né, vai lá e viu que ela vai cair, e ele põe as mãos na arca para trazê-la de volta. E a Bíblia diz que Deus fulmina ele ali naquele exato momento. Né? Por quê? Porque Deus não pode mudar aquilo que ele estabeleceu. Foi bom, a intenção dele, nossa, foi maravilhosa, mas Deus não pode mudar aquilo que ele estabeleceu. Boa. Muito bom. Vamos voltar a palavra aqui ao Mateus. Deixa eu só abrir a enquete para você que participe e ajuda aqui na construção do Vejam Só. @programa Vejam Só. É lá no nosso Instagram que você vai encontrar as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós deixamos lá para o dia de hoje. Tá aí, ó. Qual é a sua visão sobre a celebração do Natal pelos cristãos? Vamos ver as opções?
Primeira opção, uma tradição bonita e significativa para a fé. Segunda opção, não é necessário, pois não está na Bíblia. E a terceira opção é o pode ser celebrado, desde que o foco seja... Ah, tá bom, entendi. A primeira seria fundamental que celebre, e a última, se quiser pode, mas não tem importância, se não fizer também. Agora entendi. Boa. Então tem 3 opções, fica à vontade, escolha, pode até justificar também a sua participação. A gente tenta colocar aqui também durante a nossa conversa, tá bom? Vamos lá, Matheus, a palavra está contigo, meu irmão. Muito bom. Eu acho que a proposição do pastor, Deus não muda, tá certo. Ele condenou práticas culturais de outros povos, também está certo. E aí, com base nisso, ele constrói a ideia de que há uma continuidade na vontade de Deus em condenar quem pratica esses tipos de atos, né? Contudo, pastor, veja bem, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número, calma aí, 25. Tá assim, ó. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre vós, vos incrédulo, convidar e quiserdes ir, comei tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Aí vem a conclusão desse texto, que eu acho muito interessante, né? Que é o verso 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não vos torneis pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu penso o seguinte, se você está numa congregação que não celebra o Natal, não tem por que você começar uma guerra com o seu pastor, por causa disso. Primeiro ponto. Por quê? Olha o que o texto diz, que você não tem que se tornar pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem para a igreja, certo? Agora, o verso anterior também diz assim, não podemos esconder, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que a gente faz no Natal? Come, bebe e celebra. Vamos fazer isso para a glória de Deus? Vamos fazer isso para a glória de Deus. Agora, precisamos lembrar que este glorificar a Deus não pode entrar em guerra, em rebelião com a congregação onde você está. É a mesma coisa quando alguém pergunta sobre tatuagem, por exemplo. Fala assim, eu posso fazer uma tatuagem? A Bíblia não tem nada explicitamente dizendo que pode ou não pode, né? Assim como também, se perguntar, posso usar a internet? A Bíblia não tinha a palavra internet naquela época, né? Mas o conceito de usualidade das coisas é veiculando sempre a glória de Deus. Eu posso celebrar o Natal para a glória de Deus? Posso. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Ah, mas é uma prática de outras culturas. Mas aquelas outras culturas não faziam as práticas que a gente faz. A gente bota uma mesa, eles botavam seres humanos. Né? O culto, por exemplo, a Ísis, o culto, por exemplo, a Osíris e outros deuses eram feitos com orgia. Ninguém faz orgia hoje, penso eu, né? Pelo menos, né? No Natal. Entendeu? A gente está lá para comer um frango assado, trocar presente com a árvore de Natal, Papai Noel e chaminé. E aí, nesse sentido, vem comigo, pastor. Tenho aqui uma pergunta. Pastor Marcos. Árvore de Natal, Papai Noel, até o Papai Noel. Você sabe que a árvore de Natal tem uma história de Lutero ali interessante, né? Tem. E aí? É o Lutero que inventou, né? Isso. É uma das 3 histórias, tá, gente? E aí, ó, tem uma coisa interessante, pastor. Se nós devêssemos nos importar tanto com os fincares de cercas que o inimigo coloca, porque parece que assim, ó, não celebra o Natal porque foi uma data que, né, milhares de anos atrás, era celebrada a um deus. Tá, daqui a pouco não chama mais o filho de moleque porque faz referência a Moloque. Tá, Daniel, Misael, Azarias e Ananias passaram a ser chamados de nome de entidades babilônias. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu nunca vi eles olhando e falando assim, não me chama, isso não está repreendido. Eu não tenho nada a ver com essa cultura, nada a ver com esse Deus. Eles não ficaram assim, incomodados, porque a prática de vida deles indicava a cultura deles, ainda que eles aceitassem ser chamados por outros tipos de nomes. Então, esse é um dos argumentos. Outro argumento, né, já vou antecipando aqui. Por exemplo, o senhor estuda hermenêutica, né? Com certeza. A palavra hermenêutica vem do deus Hermes. O senhor, quando termina o culto lá, você fala, irmãos, digam amém, que vem de Amenhá do Egito. Então, o senhor está aí usando uma roupa elegante que foi feita por um alfaiate homossexual. Então, a maioria das pessoas o terno, por exemplo, roupa social, foi feita pelos homossexuais. Inventado, assim. Por alfaiate, fabricado por eles. Alfaiate do pastor Marcos. Não conhece o homem? Que isso, cara? Tá me comprometendo, né? Foi longe da pesquisa, né? Cara, eu falei, rapaz, mas devia estar perseguindo o pastor Marcos.
Agora entendi. Não sou esse daí, não. A criação do estilo. Exatamente. Tá bom. A gravata, por exemplo, simbolizava a genitália masculina, né? No período da Primeira Guerra Mundial, da Alemanha, depois que perdeu. Sério isso? Sim, Você não sabia, não. sim, era inclusive isso, alguns sinais de mão também para indicar que a pessoa era impotente ou não. Então, assim, o contexto pagão, ele está profundamente imbuído, porque as criações, tanto culturais quanto de artefatos, porque o que é cultura, segundo Richard Niebuhr? Cultura é um conjunto de atos e artefatos que identificam e movem um povo. Esses atos e artefatos não foram criados só por crentes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que, antes de comprar uma roupa, eu vou ter que pesquisar. Antes de pisar naquela rua, eu vou ter que saber se o prefeito era evangélico. Então, acho que a gente pode caminhar, pastor, por um extremismo muito pesado, ferindo a consciência e dando terreno cultural, artefato e geográfico para o inimigo. O que você acha disso? Então, legal, interessante, né? Porque, realmente, tudo que você come, que você compra no mercado, a maior parte do que se faz lá, que vai para sua mesa, são coisas consagradas muitas vezes para poder se obter sucesso, muitas vendas e assim por diante, né? Só que em tudo isso, a Bíblia diz que nós devemos dar graças, né? Quando damos graças, existe purificação, né? Ou seja, eu não sei de onde veio, nem quero saber de onde veio, né? Eu preciso usar porque estou no mundo e não dá para fugir disso. Eu preciso comer, né? E não sei se está consagrado ou não, não me interessa. A palavra de Deus diz para eu dar graças a Deus. E quando eu dou graças, o Senhor purifica. Agora, nós estamos falando de uma celebração onde é comprovado, né, que é pagã, né, vem do paganismo, e temos uma ordem de Deus de não absorvermos tais práticas. Não é uso de comida, de roupas, disso, daquilo. Nada disso. Deus não está proibindo nada disso, absolutamente nada. Falando sobre Daniel e os 3, né, eles foram obrigados a aceitar, né, esses nomes. Eles tiveram que aceitar, eles não puderam contestar. Aceitaram, porém, tenho certeza absoluta que entre eles se tratavam pelos seus nomes, né, entre eles, uns com os outros. Inclusive o próprio povo que está lá exilado, né, continua, mas quando vinha, né, os demais, do governo ali, eles então se aceitavam, eram chamados e muito bem, mas eles não tinham aquilo no coração. Aceitei, glória a Deus e aleluia, é o meu nome novo, não, jamais, né? Mas devido às circunstâncias, eles foram obrigados a aceitar isso, tá certo? E é claro, a conduta deles demonstrava que eles não eram tais pessoas, não tinha em suas vidas o significado daqueles nomes que foram impostos a eles, né? Mas a questão aqui que nós estamos falando é sobre o que Deus ordenou para a adoração, né? Para a adoração. Lucas relata, né, o nascimento de Jesus, um momento de festa, um momento de muita alegria, porque hoje nasceu o Salvador. Hoje, aquele que veio salvar está na terra, né? Só que nós não vemos uma repetição dessa festa. A própria Bíblia, né, por muito tempo, né, a gente só vem ter começou a celebrar isso a partir de Constantino, tá? Porque era uma data pagã. Então não existia isso na Bíblia. Não existia um ensino dos apóstolos quanto a essas datas. Esse é um bom argumento. Tá? Não existiu os apóstolos ensinando tais datas, não se vê os apóstolos comemorando natais, né, nem deles mesmos. Tá? Tudo bem, é questão de cultura, né? Vai colocar a questão de cultura, a nossa cultura é comemorar Natal. Eu simplesmente, para mim, tanto faz como tanto fez comemorar o meu aniversário ou não, né? A minha parte é agradecer a Deus por mais um ano de vida. Tanto que quando os meus filhos fazem aniversário, nós agradecemos a Deus, fazemos a Ele um ato de gratidão, um culto de ação de graças, né? Em prol de agradecimento da vida dos meus filhos, de minha esposa, a minha vida, a vida dos meus irmãos em Cristo, né? Mas não celebrar festa, fazer festa e troca de presente, isso, aquilo, jamais fiz questão e também não condeno quem faz, porque não estamos aqui para condenar ninguém, eu não estou aqui condenando quem celebra Natal ou não, mas eu estou esclarecendo que Deus escolheu uma forma de ser adorado e Ele mantém essa regra, é assim que deve ser. Não usem, né, o que os pagãos usaram a seus deuses para me adorar. Não utilizem as mesmas práticas para adorar a mim. Né? Ele não quer, ele não aceita. Então, quer dizer, eu posso fazer de todo o meu coração, com a maior sinceridade do meu coração, né? A questão de comer, o Mateus colocou das orgias, né? Lá tinha orgias, mas nessas práticas também existia a comilância, porque era gula, né? E a bebedice. Era reunido as três coisas: orgia sexual, comilância
e Bebedice. a bebedice. Isso. Tudo bem. Eu preciso chamar um intervalo. Eu ia falar até para a gente voltar nessa temática da comida e da bebida. No próximo bloco, Matheus, aí você fala dessa questão dos apóstolos e da igreja primitiva, dos poucos relatos dessa celebração. E o pastor Marcos vai falar, então, pastor Marcos, entendendo o seu argumento de que Deus não estipulou ou autorizou esse tipo de adoração, eu fico imaginando, então, que deva ser uma negativa para a comunidade, para a igreja fazer. Mas e individualmente em casa? Qual que seria o obstáculo em celebrar esse momento, tá? Partindo disso aqui, até que o Matheus falou, dessa reunião familiar, vai reunir a família, não pode falar comer e beber, né? Porque tinha as... Vai celebrar, né? Vai celebrar. Depois você vai falar disso, porque, pelo que eu entendi, a restrição que o irmão está colocando é mais daquela celebração do culto. Vamos fazer um culto de Natal, por exemplo. Foi isso que eu entendi. Aí o irmão pode falar. Deixa eu ir para o intervalo, então, telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta, né, do estudo das Escrituras Sagradas. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer tudo aquilo que a gente prepara por aqui, sempre com muito carinho para você e para sua família. Tem muita coisa legal aqui na HIT. Eu tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí. Hoje, celebrando o Natal. Não, né, Pastor Marcos? Não pode. Não. Estamos falando sobre a celebração. Recebendo o Pastor Marcos Souza, professor Matheus Rangel. E no intervalo a gente lembrava aqui, no ano passado nós fizemos um debate, né? Foi uma conversa, eu e o Weber, falando sobre o Natal, sobre a celebração do Natal. Até eu lembro que na época eu comentei com a Angélica, já tinha que trazer o pastor Marcos, porque ele é contra. Aí fica eu e o Weber aqui, nós vamos ficar num jogo de comadre, né? Porque os dois é a favor e tudo mais. E aí nós lembramos do pastor Marcos naquele... Faz um ano já desse episódio aí. Bem lembrado, pastor Marcos. Foi muito legal. Um abraço, viu, Weber, pelo carinho. Um grande abraço. Deus saudade. abençoe. O Weber é demais. Bom, voltar aqui pro debate, Matheus, e agora o Marcos mexeu as pecinhas ali no jogo do xadrez, né? E te colocou ali numa situação um pouco mais complexa. Falando, e de fato, da não celebração, ou pelo menos do relato disso, com relação aos apóstolos e à igreja primitiva. Pelo menos na Bíblia não tem esse registro. Então, primeiro fazer uma perguntinha para ele. Se eu fizer um pix de 1 milhão para o senhor de presente de Natal, o senhor recebe? Olha, meu irmão, se quiser, se você jogar na Mega Sena e ganhar, quiser dar os 10% para abençoar a igreja, eu vou receber. Também recebe, pastor, tô brincando. Mas vamos lá. Não tem nada a ver com isso, né, pastor Marcos? Se é de Natal, o Natal é dele, não é o teu, presente, né? quem tá dando é ele, né? Certo. Ele saiu bem. Faz esse pix para mim, então. Não, você guarda o sábado. Eu vou fazer sábado para você. Aí, ó, tô brincando. Gente, o que acontece? Realmente a data de Natal passou a ser celebrada de 336 para frente. Antes disso, pastor, a igreja celebrava algumas datas, e eu acho que o senhor não celebra essas datas também, não. A morte dos apóstolos. Tinha um documento chamado Lecionários, né? Esses lecionários, eles tinham textos de como a igreja deveria explicar aquele sermão, tinham datas comemorativas, e a igreja já celebrava a morte dos apóstolos. Hipólito de Roma, no seu livro... rapaz, esqueci o nome do livro agora. Mas Hipólito de Roma, ele comenta num livro sobre doutrinas e sacramentos da igreja e mostra que a igreja celebrava. Então, assim, se o senhor não celebra porque não era costume da igreja, o que era costume da igreja o senhor celebra? Não. Então, parece que o argumento fica insatisfatório em um ponto, né? Outro ponto aqui. Quando o senhor disse que Daniel e eles se tratavam, entre eles mesmo, com seus nomes reais e não o nome das entidades, a gente sabe também que isso é subjetivo, falta materialidade bíblica. Sim. Né? E outro ponto que o senhor está batendo muito, de como Deus quer ser adorado. Aí eu pergunto para o senhor, como que seria um culto de adoração a Deus bíblico no seu ponto de vista? Boa pergunta, né? Em João
capítulo 4, 23. né? O Senhor Jesus falando com a samaritana, né? Ele põe um ponto, né? Ele fala assim, vai chegar o tempo, e já chegou, que nem Jerusalém, nem nos montes, né? Vai precisar estar indo para adorar, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é necessário ter relacionamento com Deus e intimidade, para que o Espírito Santo nos guie. E a Bíblia é sagrada, né? A darmos um culto de real relevância para Deus, né? Porque até os nossos cultos hoje, muitas vezes, são cultos superficiais, né? Ou seja, um momento de emoção, de choro, é a presença de Deus. Tá, Nós sabemos que não. Tudo bem, só para a né? gente não fugir muito. Então, adorar em espírito e verdade é a forma correta de adorar a Deus. Sim. Eu posso fazer isso dia 25 de dezembro, comendo um frango assado e trocando presente? Olha, o correto é não. Por quê? Se a intenção daquela reunião em família, né, é para cultuar o Natal, é para cultuar o Senhor Jesus por causa da data, né, isso está errado. Né? Está só maquiando, né? É só uma maquiagem, exatamente. Tá? Porque está no coração. Está no coração. Né? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Né? Se a gente... mas qual o problema? Eu fazer uma ceia, né? E geralmente a ceia, né, fazem na meia-noite. Né? Da meia-noite, faz a ceia. Tudo isso é o paganismo. Não, né? o paganismo não está aí, pastor. O paganismo está se a pessoa tivesse, de fato, relembrando do Deus Ísis, se a pessoa tivesse, de fato, fazendo uma comilança exagerada, uma bebedice exagerada. Mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A pessoa configurou a festa. Esse entendeu? ponto que você colocou também, foi bem bom você lembrar esse texto. Né? Eu conversava com um pastor ontem, o pastor Wagner. Ele é um representante de uma marca de ração. E ele estava na minha loja ontem, e a gente começou a conversar, eu falei que nós íamos gravar, e ele é membro da igreja do pastor, do reverendo Hildo, né? Tá. E ele colocou exatamente o mesmo texto, porque eu coloquei a minha posição, ele colocou a dele também na defesa, e ele usou esse mesmo texto de Coríntios, né? E quer comais, quer bebais, ou algumas traduções diz, né? Façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É perigoso esse texto, né? Porque, por exemplo, eu vou tomar uma cervejinha, né? Pastor, não está vendo? Vou tomar uma cervejinha. É para a glória de Deus, eu estou fazendo o meu mal. Não, mas aí tem diferente, porque esse daí, o verso que a gente colocou, quer mais que bebais, foi o verso 31 de 1 Coríntios 10. O 32 diz para não ser escândalo. Aí eu pergunto para o senhor, me parece que numa população, um exemplo de 10 pessoas, 1 ou 2 vão achar escandaloso o Natal. Agora, dessa mesma população, 9 ou 10 dali ficaria escandalizado se visse um crente tomando cerveja. Então, não dá para comparar. Tá, tudo bem. Eu mudo a minha conotação e coloco qualquer outra coisa que se faça, né? Que aos nossos olhos, por exemplo, Paulo disse, o mesmo Paulo que escreveu esse texto disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode habilitar qualquer coisa dizendo que é para a glória de Deus. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, por exemplo, o texto também de Paulo também dizendo, né, que se você faz alguma coisa que não é pecado, né, no nosso entendimento aqui não é pecado, mas aqueles outros irmãos ali veem como pecado. E se eu fizer, então, na frente deles, eu estarei pecando porque eu escandalizei meus irmãos. Né? Então, é pecado eu escandalizar meus irmãos. Então, envolve muita coisa. Né? E não apenas dentro de um texto, a gente fala assim, não, mas olha, é lícito comemorar o Natal porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Porém, não é lícito porque Deus disse, eu não quero adoração pagã. Antes de eu fazer uma pergunta para o Matheus, só retomar a pergunta que eu deixei no intervalo, daquela questão de não fazer na igreja, no coletivo, mas fazer em casa, no individual. Também seria um problema? Seria porque nós somos o templo do Espírito de Deus, né? Então, tudo que se celebra para Deus é no templo, né? E os símbolos seriam um problema também, né? A questão da árvore de Natal, por exemplo. Isso, árvore, os enfeites, são coisas muito... sabe que tem uma Papai série... Noel... Meu filho ontem me mostrou... Meu filho Matheus mostrou para mim ontem. Eu estava conversando com ele que vinha para cá, e ele falando para mim de uma série, aquela série Sobrenatural. São 2 rapazes, né? Sim. E um deles estava fazendo esse comentário e ele cita a guirlanda, por exemplo. Ele fala eu esqueci o nome que se dá a uma peça da guirlanda que ele comentou, e ele fala da gravidade daquilo no paganismo e que eles estavam usando para adorar. E ele diz, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Como que vamos utilizar uma data, né, que não é uma verdade? Aí não temos uma data para comemorar. Então escolhemos o 25 para apagar o paganismo. Não, para que apagar?
né? Tá aí, nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Quem é incrédulo vai continuar, né? Então, se a gente vai celebrar, vamos escolher uma outra data que não coincida com essa data, que não tenha nada a ver com, né? Então, vamos escolher uma outra data. Foi em março. Dá, né, pastor? Porque toda data hoje, ainda mais depois dia de alguma coisa, católica, né? é dia de alguma coisa. É dia de alguma coisa. Então, mas a questão, né, na verdade, o que pega mesmo é o que Deus disse. Tá, de não se misturar com as questões pagãs. Então, o Matheus, me responde essa questão aí, tirando aqui da argumentação do pastor Marcos, já que você está defendendo a celebração, é ok, é independente da data, rememorando o nascimento de Cristo, mas os usos de todos esses símbolos que daí podem remeter ao paganismo e também do que fazer. Por que tem que comer pra caramba? Por que tem que beber? Não dá para tirar essas coisas, então? Então, é o que acontece. Eu vejo o seguinte, não é bom realmente o cristão ficar colocando dentro da sua vida tudo quanto é símbolo pagão à la vontade, entendeu? Não. É conveniente que ele perceba qual é o objetivo principal da festa. Porque eu garanto ao Senhor que se eu convidar 1000 pessoas para um culto, eu acho que não vai ter 100 pessoas que vão chegar lá para a guirlanda e falar assim, ui, tá repreendido, e fala o sinal da cruz. Entendeu? A maioria não está nem sabendo do que é. Então, como é que eu vejo, né? Vou dar um exemplo para o senhor. Se o senhor comer um doce de Cosme e Damião, sem saber que é. E se souber que é? Se souber que tem problema? Se a pessoa come com a consciência, que rejeitar, né? Tem que rejeitar. Da consciência, né? Outro debate bom. De quem? Outro, né? Se você chegar e falar assim, Mateus, toma esse doce aqui, é de Cosme e Damião, eu falo, não, obrigado. Agora, se você chegar e me der o doce, eu comer, e depois você fala, era de Cosme e Damião, pegadinha. Aí, fazer o que já foi. Porque é o que nós lemos em 1 Coríntios 10. Se falar para você, aí não pode? Eu prefiro evitar. O pastor ainda falou uma coisa que foi muito contraditória que ele defende. Ele disse que ele dá graça e transforma a maldição em bênção. Então, não foi nesse sentido. Também, você vai pegar o frango não foi nesse na esquina ali da feitiçaria. Não. Ele falou no sentido amplo. Falei no da sentido graça, de que agora, o meu dever como cristão... Se chega para ele e fala, isso aqui foi sacrificado e tal, come. Aí Paulo ele de fala novo. que não. Exatamente. Paulo de novo. Em tudo dai graças, né? Jesus Cristo tomou o pão e deu graças. Que né? O de Paulo serve então, dar graças para que haja purificação. Mas não pegar aquilo que está consagrado, você sabe que e vai dar graça e comer. Não, entendi. Seria atentar o nosso Deus, né? Exatamente. Então, eu ia responder, aqui em São Paulo, por exemplo, apesar que no Nordeste também tem, né, as festas de São João, né? Sim. Aqui em São Paulo tem muita festa italiana, sim, que são ligadas às igrejas, sim, né? E a comida maravilhosa, né? Belíssima. Já vi que ano que vem não vou poder ir, né? Porque vocês dois já falaram que não pode. Não. Eu como. Ué, mas você acabou de falar que não come se ele se avisar? Não, o que acontece? O que as pessoas às vezes enfrentam? O que eu percebi? Eu vim de cidade de interior, né? Lá de São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. Tem um monte de pracinha lá. Eu morava na Pracinha da Boa Morte ali. Aí tinha a festinha da Pracinha da Boa Morte, Santo Antônio, São Pedro e tal. Quem eu via lá não era uma pessoa que consagrava aquilo ao inimigo, não. Era uma pessoa que estava ali para trabalhar porque ela tinha um carrinho de pipoca que queria vender, tinha um carrinho de churros que queria vender. Então eu comprava os churros, a pipoca daquela pessoa ali, eu sei que aquilo não é consagrado. Agora, as festas religiosas, que são a razão daquele dia comemorativo ali. Quem participa daquela cerimônia religiosa é muito diferente do povo que está indo para a pracinha por causa do movimento do dia. Então, acaba que você tem uma cerimônia religiosa que, na maioria das vezes, abrange 20% da cidade. O restante está indo lá porque no interior não tem mais nada para fazer. Pelo momento, né? Entendeu? Então, assim, eu vou lá, eu como, tranquilo. Agora, eu não vou dentro da ICAR, tem muita gente do comércio, né? Aqui em São Paulo, nós temos algumas festividades grandes ligadas às igrejas evangélicas. E eu acho que esse fenômeno que o Matheus citou aqui deve se repetir nessas festividades. Às vezes a pessoa que está lá com o carrinho de pipoca, ela foi também numa festa que era de uma igreja católica. Mas olha, eu vou dizer... ela estava lá e estava aqui. Você está falando uma coisa que, assim, eu fui católico até os meus 28 anos e participei muitas vezes em ajudar na quermesse da igreja. E eu vi coisas, assim, bem desagradáveis. Como, por exemplo, você falou, você citou o pipoqueiro, ele foi lá. Esse vendia aquelas raspadinhas, sabe? Aquele que é um geladinho, né? E ele estava ali na quermesse e o povo, os líderes da igreja expulsaram ele de lá. Porque não ia exatamente, ele contribuir tava... Exatamente. Sim. Né? Então, é complicado. Não, tem muita coisa. Eu tenho aqui, por exemplo, 11 razões para comemorar o Natal.
11 razões. 11 pra razões. comemorar. Se a gente for citar rápido, primeiro, não é nocivo ao cristianismo, porque teve boas razões históricas. Então, que pera, foi- então, deixa eu só ver essa daí. Deixa eu começar essa daí. Boas razões históricas. Adorei essa, vai. O É Mateus- isso mesmo? O Mateus também colocou, né, os apóstolos, né, que a morte deles era celebrada pela igreja. E ele perguntou, você? Eu falei, não participaria, não faria. Porque tudo isso foi criado pela igreja, né? Foi criado por eles. Então, não se foi celebra Deus. Páscoa, Pentecoste, né? Não Também celebra. não. Aí, Não. poxa, pastor tá na Bíblia, Não, né? porque a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, é o corpo e o sangue E o de nosso Cristo. Pentecoste? Ele é o cordeiro pascal. Né? Então, não dá para a gente maquiar e fazer... Mas faz um culto da alvorada lá. Sim, né? é o culto de tá manhã Festa cedo. na roça? Quem chegar depois da... Não fazemos. Não fazemos. Então, aí a questão, né? A festa junina, né? Tudo vem de consagrações Sim. pagãs. Mas, então, não tem como se associar, botar um outro nome. Isso é complicado, hein, pastor? Entendeu? Botar Porque outro nome, então... O senhor usou um texto do Antigo Testamento para dizer que Deus não muda. A Bíblia diz que ele colocou como marco no meio do teu povo as 3 festas, entendeu? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Aí o Senhor só celebra a Páscoa, que é Cristo, esqueceu das outras 2. Ou Deus mudou, ou o Senhor mudou. Não, porque Deus era não de mudou. Deus. Deus não mudou, nem eu mudei Não, no meu entendimento. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todas as festas judaicas estão no Velho Testamento. Né? E o que diz a palavra sobre o Velho Testamento? Sombra. De quem? De Cristo. Cristo veio. Tudo isso já não faz mais sentido. Entendeu? Já não faz mais sentido. Não há mais necessidade. Que nem eu vejo igrejas que fazem campanhas lá de culto e põem a réplica da Arca da Aliança, candelabro, isso, aquilo. Tudo isso aí, tudo já não faz mais sentido. É Velho Testamento, porque tudo isso apontava para uma única pessoa, a Tem pessoa uma de Cristo frase de Jesus. Agostinho, pastor Marco, que é bem interessante para essa reflexão. Agostinho fala assim, ó, se alguém escolhe o que crer na Bíblia, não é na Bíblia que ele crê, mas em si mesmo. Entendeu? Não, mas assim, de forma nenhuma eu escolhi algo, né? Não, eu vou crer nisso daqui, de forma nenhuma. Não, mas o Senhor, né? tudo bem, que Cristo é a nossa Páscoa. E o nosso Pentecoste é o quê? É o próprio Cristo também. Tudo apontou para ele. Pentecoste, ó, vamos lá, eu tenho uma tese do Dr. McMurtry. Ó, vocês podem Nosso até tempo tá continuar. esgotando, né? A gente já tem 5 minutos para encerrar, já era hora das considerações finais. Tudo Mas bem. se vocês preferirem ainda finalizar o debate... eu gostaria de fazer você quer fazer consideração, uma né? Eu acho que ele também... Então, fala rapidinho da tese e já vai para as considerações finais. 3 minutos. Na Bíblia tem, sim, uma ressignificação das festas judaicas, né? Por exemplo, Jesus morreu na Páscoa. Na Páscoa, ali, então, o povo que saiu do Egito, a gente saiu do Egito espiritual. Ele ficou morto no dia das festas dos pães asmos, e nós sabemos também, tem até um vídeo meu no Instagram sobre isso, explicando. Uma tese do Dr. McMurtry, né? Quando ele morreu ficou morto lá na festa dos pães asmos, eles não comiam fermento e comiam ervas amargas, mostrando que Cristo é o puro que morreu pelos impuros. Ele ressuscitou no dia das primícias. Na primícia era a festa que você recolhia da terra e Jesus foi recolhido do túmulo, ressuscitou. Depois tem a festa de Pentecostes. Ele derramou o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. E aí nós estamos aguardando o quê? O tocar da trombeta. Tem a festa das trombetas, o shofarot. Tem ainda a parte do Yom Kippur, que é a grande tribulação, Deus punindo o povo de Israel. E depois, né, tem o dia do perdão, ou seja, as 7 festas judaicas. Estou tirando aqui Rosh Hashanah, Hanukkah e Purim. Tá? Falando das outras 7, porque são 10 no total. Todas elas têm significações. Eu acho que o pastor deveria ler essa tese e replicar na sua igreja, porque todas elas têm base na Bíblia, entendeu? Esse é um ponto. Mas assim, gente, vamos lá. Por que eu não celebro o Natal? Não. Para considerações você celebra Porque o eu Natal. celebro, Agora eu consegui ganhar. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Saiu na boca do Mateus. Saiu uma heresia aqui, gente. Vamos fazer um corte agora. Vai. Por exemplo, a cultura do Natal não é nociva ao cristianismo, porque teve boas razões históricas. A cultura do Natal é um mero símbolo cultural. Ninguém vai para o Natal para adorar outros deuses e nem fazer nada semelhante ao culto pagão que tinha. Então, não pode colocar uma coisa em outra só porque ocorre no mesmo dia. A família se reúne e vive momentos de alegria. Poucas festas no Brasil geram uma contrição familiar tão grande como o Natal. No dia do nascimento de Jesus houve festa, né? No céu, com os anjos, na terra, com os pastores, só o inferno e Herodes ficaram tristes, né? Outra, a árvore de Natal, ela é dúbia, então não tem muito um problema ser ressignificado pelos cristãos, até porque a Bíblia fala, né, que o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Mas pode ser aplicado de qualquer maneira. Não. Vamos lá. Aqui é o seguinte, a árvore de Natal, ninguém vai lá e fica lembrando da raiz cultural dela, até porque também tem uma raiz cultural em Lutero.
Não podemos nos livrar do paganismo. Dei exemplos aqui de moda, de linguagem. A própria palavra Bíblia, ela vem da deusa grega Biblos. E aí, gente, né? Então, vamos tirar, porque é pagão. Não pode, né? Richardson. 30 segundos, Tá. Matheus. Richardson, no seu livro Fator Melquisedeque, diz assim, ó, o mesmo evangelho também cumpre componentes redentores de milhares de outras culturas. Tillich fala que a Bíblia está totalmente permeada, inundada de cultura grega, que não é, por sua vez, uma cultura assim, né, muito cristã. Eu ia continuar, mas eu vou encerrar aqui agradecendo ao Zeca, ao Vejam Só, a toda a equipe maravilhosa, o pastor Marco, muito obrigado. Grande prazer, pastor. E é isso, gente. Siga a gente lá nas redes sociais, professor.mateusrangel no Instagram e professor Mateus Rangel no YouTube. Conheça a nossa escola e que Deus abençoe. Boa, obrigado, Matheus. Bom, o Matheus já passou os contatos e eles vão ficar salvos lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Para você, boa ceia de Natal. Feliz Natal, gente. Pastor Marcos, 2 minutos também para as considerações Muito bem. finais. Eu vou reler o texto, né, porque às vezes a gente depois acaba esquecendo, e deixar bem claro. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas de diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, o teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, o Natal não é bíblico, né? A festa que ocorreu com o nascimento de Jesus aconteceu somente no dia do nascimento. A Igreja do Senhor depois não celebrou. A árvore de Natal, ela também é um símbolo pagão, foi retirado do paganismo, ela não tem conotação bíblica para ser usada como algo agregado ao nascimento de Cristo, porque o próprio Deus também no Velho Testamento, Deuteronômio 16, ele fala que não é para plantar nenhum tipo de árvore no altar dele, próximo ao altar dele, deixando bem claro, porque era feito um uso do paganismo. Então, não é correto, ele falou sobre a guirlanda, mas veio 1000 pessoas sem... Eles nem sabem o que significa, eles não sabem, mas Deus sabe. Né? E ele está dizendo para você que é líder, ele está dizendo para você que tem conhecimento, que ele está te dando conhecimento, que ele não quer, ele não aceita. Então, mesmo que as pessoas não saibam, eu sei. Então, eu estou pecando se eu estou fazendo assim sabendo, porque depois que a gente conhece a verdade e ainda pratica o erro, nós não seremos inocentes diante do Senhor nosso Deus. Então, toma cuidado, né? Se você quer celebrar o Natal, né, todos têm livre poder de escolha, a escolha é de cada um, fazer ou não, mas eu não faço, ensino minha congregação a não fazer, e todos quantos vierem me perguntar, dou, né, os argumentos da palavra de Deus, porque o demais está tudo fora. O Natal não está na Bíblia, né? Tudo que se fala aqui relacionado ao Natal não está na Bíblia, apenas o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu lá em Lucas, citado somente em Lucas, né, com uma perfeição de detalhes, mas que não se prossegue. E Jesus, quando está para partir, ele disse assim, lembrem-se da minha morte, comam do pão e bebam do cálice. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Façam isto em memória de mim. Foi a ordenança que Jesus Cristo deixou acerca das celebrações que nós deveríamos fazer. Quanto às festas judaicas, elas todas apontaram para Cristo. O Mateus mesmo colocou, o significado é Cristo. Então, se é Cristo, não há necessidade de eu continuar com essas festas. E nem trazer para a igreja, porque elas eram festas judaicas e ordenanças para o povo judeu e não para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Consegui? Conseguiu no tempo. Obrigado, pastor Marcos. Amém, eu que agradeço, Mateus, prazer. Sempre uma alegria, irmão, recebê-lo aqui. Amém. Deus continue abençoando. Leve nosso abraço à igreja também. Né, os contatos que o pastor Marcos disponibilizou. Estão lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos pôr na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa de hoje. Nós perguntamos para você qual era a sua visão sobre a celebração do Natal. Né? Vamos ver como é que ficou a enquete? 19% indicaram que é uma tradição bonita e significativa para a fé. E foi baixo, hein? Vamos ver os próximos. 16% que não é necessária, pois não está na Bíblia. Ganhamos, pastor. E lá pode ser celebrado desde que o foco seja Jesus. Então pode celebrar, mas o foco tem que ser Jesus.
Mas, ao mesmo tempo, eu achei estranho, né? Do pessoal não falar que é uma tradição importante para a fé, Acho que quem teve que votar em um, não votaram em outro. Pode ser. Mas, bom, tá aí a enquete. Obrigado a você que votou, que participou. É sempre importantíssimo contar com a sua participação. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.